Explica-Mato para mais um vídeo, desta vez para falar de condições de domínio, muito útil para encontrar o conjunto de solução de equações ou inequações e encontrar o domínio de validade de uma expressão analítica. Avançando então para as condições de domínio, aquelas condições que deves conhecer são apenas quatro, e atenção, no âmbito do programa de matemática em Portugal, para até o 12º ano inclusive. São apenas estas quatro condições de domínio que eu vou aqui falar. Quais são elas? Denominador, a existência de denominador, raiz de índice par, tangente e logaritmo. Até o 12º ano são estas as únicas quatro que deves saber. E agora pergunto, bom, e se naquilo que eu estou a trabalhar, seja resolver uma equação ou inequação, ou trabalhar uma expressão analítica de uma função, se não existir qualquer uma destas condições, eu olho para a expressão, não tem nada disto que eu estou aqui a mostrar, ou que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, então, dizemos que o domínio é aquele universo que nos está a ser apresentado no enunciado. Por exemplo, se me dizem assim, resolve em R, ou seja, nos números reais, a seguinte equação ou inequação. Bom, e nessas equações e inequações eu não encontro qualquer uma destas condições de domínio. Então, o domínio é R. Mas atenção, podem dizer-me assim, resolve em R, quer dizer que o conjunto de solução da equação ou inequação tem que estar em R, a seguinte equação, e nessa equação eu encontro uma ou mais do que uma destas condições de domínio que eu vou aqui mostrar. Então eu tenho de calcular o domínio, porque senão estou sujeito a encontrar soluções para essa equação que não estão no domínio e como tal não são solução. Ou seja, está aqui uma contradição. Não encontro soluções porque eu encontro valores que à partida podem satisfazer aquela equação, mas como não estão no domínio, não são solução da equação. Por isso é muito importante eu estar atento a estas condições. Mesmo que me digam resolve em R, quando me dizem resolve em R, não quer dizer que o domínio é R, quer dizer que o conjunto de solução tem que estar em R. Bom, que condições são estas? Eu vou mostrá-las aqui e depois vou apresentar aqui um exemplo prático, muito simples, mas apenas para transmitir melhor aquilo que pretendo. Então as condições são estas. Denominador, ou seja, se naquilo que eu estou a trabalhar eu tenho um denominador, portanto tenho uma fração, tenho aqui um determinado numerador e depois tenho uma expressão com a variável que estou a trabalhar, geralmente é x, então eu vou colocar aqui um d de x. Quer dizer que há aqui uma expressão d de domínio, ok? Podia ser um a de x. Isto quer dizer que há aqui uma expressão em x para eu trabalhar. Qual é a condição aqui do denominador? Bom, esta é a mais básica de todas. Não podemos dividir por zero. Portanto, tudo o que está em denominador, eu vou escrever aqui, a expressão que está ali não é só o x que tem que ser diferente de zero. Se estiver lá só x, é x diferente de zero, ok. Mas se eu tenho ali uma expressão em x, eu tenho é que dizer que essa expressão é diferente de zero. É diferente de zero. E depois daqui, eu vou buscar os valores de x que me garantem que aquela expressão é diferente de zero. Eu vou já fazer aqui em baixo, ok? Portanto, mas eu tenho que escrever a expressão toda diferente de zero e depois tenho de descobrir os valores de x que me garantem que esta expressão é diferente de zero. Bom, raiz de índice par. Atenção, de índice par, porque de raiz de índice ímpar não entra para aqui, ok? Raiz de índice par. Eu tenho uma raiz naquilo que estou a trabalhar, seja equação, inequação ou uma expressão analítica de uma função, e tenho um índice par, 2, 4, 6, por aí vai. E tenho dentro desta raiz, tenho aqui uma expressão em x também. Bom, o que é que eu tenho aqui que dizer? Reparem, não existe a raiz quadrada, por exemplo, de um número negativo. Isso não existe. Mas se for a raiz cúbica, por exemplo, de menos 8, já existe. A raiz cúbica de menos 8 existe. A raiz quadrada de um número negativo não existe, tal como não existe a raiz de qualquer índice par de um número negativo. Então, a condição de domínio aqui para a raiz de índice par é o d de x, a expressão que está ali, tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero, ok? Não pode ser negativo. Então tem que ser maior ou igual a zero. Eu tenho que garantir, eu vou escrever esta condição e depois vou resolver esta inequação de modo a perceber quais são os valores de x que me garantem que realmente o que está ali dentro é maior ou igual a zero. Bom, uma outra condição é a tangente. Se eu olho para aquilo que estou a trabalhar e tenho uma tangente, eu tenho que ter o cuidado, se isso não tiver já feito no enunciado, tenho que ter o cuidado de garantir que o que está dentro da tangente, eu vou aqui escrever, tenho uma tangente e tenho uma expressão em x também dentro da tangente. Eu tenho de garantir, e agora vou relembrar, não sei se já estudaram trigonometria ou não, mas se estudaram vou relembrar aqui muito rapidamente. Tínhamos o eixo dos senos, eu estou aqui a mostrar a circunferência trigonométrica, eixo dos cossenos, portanto aqui eram os senos, cossenos, e aqui os valores da tangente viam-se aqui nesta reta paralela ao eixo dos senos.
Então eu pergunto, quais são os ângulos, ou onde é que está o lado de extremidade do ângulo que não encontra aqui o eixo da tangente? São os ângulos cujo lado de extremidade caem aqui ou no π sobre 2, portanto aqui é π sobre 2, ou no 3π sobre 2 e por aí vai, de π em π. Neste não encontra o eixo da tangente. Ok? Reparem, esta amplitude aqui encontra aqui o eixo da tangente. Se cair aqui ou aqui não encontra. Então não existe tangente. Por isso a condição de domínio da tangente é que o que está dentro de uma tangente, portanto a expressão que está ali dentro, tem que ser diferente de π sobre 2, reparem, e agora vou adicionar aqui mais kπ, que é para andar de π em π, ou seja, de 180 em 180 graus, para colocar todas as outras amplitudes que caem aqui no π sobre 2 ou no 3π sobre 2. E este k pertence a z. E esta é então a condição de domínio da tangente. Bom, a outra condição, e é a última que devem conhecer, é a do logaritmo. Como sabem, se já estudaram a função logaritmo, que esta é estudada apenas no 10º ano, se não estudaram lá chegarão, mas é também então a outra função onde tenho de ter uma condição de domínio, portanto o logaritmo representa-se assim, logaritmo, aqui numa base, vou colocar aqui um a, e tenho aqui uma expressão dentro do logaritmo, ok? Então eu tenho que dizer que o que está dentro do logaritmo tem que ser maior do que zero. Não existe o logaritmo de um número negativo, e isso só estudando a função logaritmo, podem ver aí no Explica-Mate, vão perceber porque é que o que está dentro do logaritmo tem que ser maior do que zero. Bom, estas são então as 4 condições: denominador, eu vou aqui salientar, raiz de índice par, tangente e logaritmo. Não existindo qualquer uma destas condições a trabalhar, então dizemos que o domínio ou é R, se estamos a trabalhar em R, ou é a restrição de R que me será apresentada no enunciado. Bom, eu vou então agora apresentar aqui um exemplo, muito simples, mas só para agora colocar na prática o que estive a dizer. Por exemplo, diz assim: seja f a função definida por fx igual a 1 sobre x mais 2 mais raiz quadrada de 1 menos x. Qual dos seguintes conjuntos pode ser o domínio de f? Bom, reparem, não é o pedido de uma resolução de uma equação ou inequação. Nesses casos também temos que ter em condição estas condições de domínio, mas é pedir qual destes conjuntos pode ser. Atenção, qual pode ser? Bom, então eu aqui começo a trabalhar as condições que conheço do domínio. Eu vou escrever aqui o domínio de f tem que ser definido por... Então, esta é uma função real de variável real, não diz aqui, mas seria suposto, ok? Então, será x pertencente a r, x pertence a r, tal que... O que é que tem que acontecer agora nesta expressão para que faça sentido? Eu vou ter que olhar para estas condições. Eu olho para a expressão, eu vejo alguma destas condições de domínio? Vejo, até vejo duas. Vejo um denominador, então eu vou ter que garantir tudo o que está em denominador, tudo, portanto, x mais 2 tem que ser, qual é a condição? Diferente de zero. E tenho mais alguma condição? Tenho uma raiz de índice par? Tenho. Então eu vou ter que dizer que tudo o que está dentro da raiz de índice par, ou seja, 1 menos x, tem que ser maior ou igual a zero. E como eu disse há pouco, e estes são casos simples, eu agora tenho de resolver, tenho de perceber, bom, x mais 2 é diferente de zero relativamente ao x, o que é que isto quer dizer? Ou seja, quais são os valores de x que me garantem que x mais 2 é diferente de zero? Bom, então é só se x for diferente de menos 2. Porque reparem, se x for igual a menos 2, aqui ficava menos 2 mais 2 dava 0. Mas tem que ser diferente de zero, então qualquer x que seja diferente de menos 2 já me garante que x mais 2 é diferente de zero. X diferente de menos 2. Eu podia resolver aqui a equação x mais 2 igual a 0, passava o 2 para o outro membro, ficava x igual a menos 2 e percebia que x tinha que ser diferente de menos 2 para me garantir que x mais 2 é diferente de 0, ok? A mesma coisa aqui nesta inequação, reparem, eu posso passar este 1 para o segundo membro, fica menos x maior ou igual que menos 1, depois para tirar este menos, multipliquem ambos os membros por menos 1 e troco o sinal da inequação, ou seja, fica x menor ou igual que 1. Bom, mas isto é a resolução de uma inequação do primeiro grau, fácil de fazer. Eu agora tenho é que descobrir a conjunção destas duas condições, o que é que resulta em termos de conjunto. Bom, eu vejo, até poderia fazer aqui a reta real e marcar os conjuntos, mas não há necessidade. Reparem, x menor ou igual que 1. É tudo que vai de menos infinito a 1 fechado. Eu vou já escrever aqui, porque depois só tenho que tirar o menos 2, porque o menos 2 está lá, não é? Então, x tem que ser menor ou igual que 1, mas x não pode ser menos 2. Então eu vou escrever de menos infinito a 1, fechado, está aqui o menor ou igual, ok? Exceto o menos 2, porque o menos 2 não pode ser menos 2,
ok? Bom, e neste caso, então, só reparem que todas as outras opções têm elementos que não verificam estas condições e por isso é que não podem ser. Não podem ser porque têm elementos de R que não satisfazem estas condições aqui, então só aqui realmente a resposta C. Bom, fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir e até uma próxima!